Boa noite. Uma famosa canção de Zequete diz que o samba é natural do Rio de Janeiro. É uma questão polêmica que até hoje divide os especialistas. O fato é que o samba se tornou e vai continuar a ser por muitos anos um dos ícones da cultura brasileira como um todo. E está mais vivo do que nunca na voz de diversos compositores e intérpretes em todo o país. É por isso que, com a devida vênia do mestre, o samba também é natural de São Paulo, da Bahia e, por que não, de Pernambuco também. No Opinião Pernambuco de hoje, a gente vai conversar sobre o samba autoral no estado. A gente vai conversar sobre o samba como um todo, na verdade. E nossos convidados de hoje são Rui Ribeiro, que é intérprete e compositor de samba. Está com a gente também Demóstenes Macaco, também intérprete, também compositor, também músico. E tem um terceiro músico com a gente, que é o professor José Amaro da Silva. Ele é professor aposentado de música da Universidade Federal de Pernambuco, também músico, também compositor. Você pode participar do Opinião Pernambuco pelas redes sociais, por e-mail ou por telefone. No Twitter a gente está em @opiniãope. A nossa página no Facebook é facebook.com/opiniãopernambuco. O nosso e-mail opiniãotvu@gmail.com. E por fim o telefone 3423-6836. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. É sempre uma honra para a gente trazer a música dos artistas da nossa cidade, do nosso estado. Vou começar então apresentando um pouco do trabalho de Rui para o público. Como é que você chegou até o samba? Você tem uma vida profissional um pouco diferente da carreira de músico, não é isso? Eu costumo dizer que eu não vivo profissionalmente de música, embora faça música profissionalmente. Né? Pelo menos eu levo isso muito a sério. Mas na realidade eu venho de uma família de classe média, né? Fui aluno marista, e meu contato com música começou ainda na escola, na banda da escola, e a gente tinha, eu e mais alguns amigos, tínhamos uma banda que já fazia música autoral, mas não era samba. Mas eu já compunha, participava de festivais e tudo. A banda chamava-se Rosa dos Ventos, fazia uma mistura de música pop com raízes nordestinas e tal, uma coisa que Alceu Valença também já fazia naquela época e tal. Depois entramos na faculdade, a banda se dissolveu, eu fiz medicina, e aí pensava que estava acabado isso, né? Tinha sido uma brincadeira, até que acidentalmente, numa festa no quintal da casa da minha sogra, meu cunhado tinha uma escola de música chamada SEMA, levou uns professores para fazer uma roda de choro. E aí eu comecei a bater papo com Alexandre Marinho, lembra o grande Scooby-Doo? E aí a gente começou a sentir uma certa sintonia. Ele disse uma frase, né, assim, olha, para fazer bom samba não precisa de baixaria, alguma coisa. Eu peguei esse mote, fiz um samba, levei para ele gostou. Aí depois ele me mostrou um samba e por aí vai, e tudo terminou que a gente achou que isso rolava uma parceria e rolou. Eu montei com ele uma banda, a gente gravou um disco chamado Samba na Corda Bamba, e aí eu fui. Né? Foi mais ou menos por aí, meio acidental. Entendi. A gente tem um vídeo com uma apresentação tua, é um vídeo que tá disponível na internet, é uma filmagem um pouco simples assim, mas acho que dá pra gente ter uma noção do que é esse trabalho, né? Falando assim, parece que é um sambinha qualquer e não é, né? Assim. Não é aquilo que eu digo, né? A gente faz, pelo menos a intenção que eu tenho é de fazer samba com profissionalismo, né? Não é uma brincadeira que se tocam em casa, não. É uma coisa feita para ter uma sobrevida e ter um reconhecimento. Vamos conferir, então, o samba de Rui Ribeiro para ver de que samba é esse que a gente está falando aqui no Opinião Pernambuco. Respeito a minha dor, vai me deixar em paz. O que já morreu só merece velha e flor, não volta jamais. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, em respeito a minha dor, vai, me deixa em paz.
vais te ver. Tá bonito. Sofrendo ainda que eu minta. Por favor, puxa a carroça, mulher, pra que eu possa me esquecer. Fica com os teus, não recordo o que passou. Não vem atrás, vem atrás. Por falta de adeus, tu não vais perder no metrô. Até nunca mais, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Em respeito a minha me deixe em paz. O que já morreu só merece velho em flor. Não volta jamais. Mas pra que o coração não sinta como é, eu não pretendo mais te ver. Sofrendo ainda que eu minta, por favor, puxa a carroça, mulher, pra que eu possa me esquecer. Fica com os teus, não recordo o que passou. Não vem atrás. Por falta de adeus, tu não vais perder no metrô. Até nunca mais. Vamos comigo agora. Até nunca mais. Vamos mandar pastar que merece. Olha que a fila anda. Quem tá atrasando tua vida? Lava, vaza. Se é por falta de adeus, até nunca mais. Que já morreu, não volta jamais. Um abração, vai com Deus, que teu amor não tá paz. Esse te arranca daqui e não volta jamais. Alex, meu sete é um grande rapaz. E o som do trombone sabe lá o que faz. Bandeira do choro, do samba e do jazz. Isso é da Publifolha, da Folha. Esse foi Rui Ribeiro Uma com enciclopédia. Se é por falta de adeus. Essa versão também está disponível no YouTube, na internet. Então, quem quiser conhecer mais do trabalho de Rui, pode procurar o YouTube, que tem bastante coisa. Conversar um pouquinho com o Demóstenes Macaco. Macaco, tua história é um pouco diferente da de Rui, né? Teu envolvimento com o samba. Como é que você chegou até lá e como é que está a tua carreira? Em que ponto você está da sua carreira? Boa noite a todo mundo, boa noite professor, boa noite Rui. A carreira assim, né? A minha relação com a música, ela começou com a descoberta de um sopro no coração. Meu sonho era ser atleta, jogador de futebol, enfim, fazer milhões de coisas. E aí a minha família descobriu e ficou louca, né? Porque imaginou que eu ia morrer. Aí eu era virado, gostava de subir muro, que nem criança, toda criança, né? Como toda criança. E daí eu não podia mais correr, não podia mais me exercitar e não podia mais ser atleta. Então aí para acalmar um pouco os ânimos, meu pai comprou um violão para mim. Na verdade eu pedi uma bateria. Ele disse, qual instrumento você quer? Eu quero uma bateria. Eu falei, não, meu filho, bateria não pode, você vai cansar. Tá bom, então me deu uma guitarra. Eu falei, não, toma um violão. E aí começou a minha relação com música. Então, assim, no começo eu só conseguia tocar as coisas que eram muito simples, né? Harmonicamente, assim, era muito simples. Então,
por mais que eu não gostasse, eu só tocava Zezé de Camargo e Luciano, eu tocava aquele Christian Ralph, saca? As coisas que eram simples de tocar, que é música sertaneja e tal, não sei o quê. Não que não seja rica, mas é um pouco mais simples. Depois, como todo adolescente, foi pro rock e em um determinado momento da minha vida descobri a música de Chico Buarque e descobri o samba que Chico Buarque fazia. E aí uma música que eu lembro muito é o Sem Compromisso, que é do Geraldo Pereira, né, que Chico Buarque cantava. E eu fui me perguntar quem era Geraldo Pereira. E aí todo um universo se abriu, né? Que foi Geraldo Pereira, Ismael Silva, Noel. Que um tocou com o outro, que gravou a do Isso, outro, e tudo isso. Wilson Batista, essa galera toda, né? Que foi, assim, meio que o princípio da questão do samba ser tomado como ícone nacional, né? Não sei se o princípio, professor, será? A questão do Noel, do Wilson Batista. Essa era a pergunta que eu queria fazer para ele. Foi mal, então. A gente interage, né? Exatamente. Então, já que você já fez, eu vou pegar esse gancho. Pega o A gente gancho. volta para falar. Tá certo, tá certo. Por que o samba é essa música que a gente associa ao Brasil, assim? O Brasil tem vários outros gêneros musicais que são típicos, que são importantes, mas o samba é nosso símbolo, é a primeira música que a gente pensa quando fala em Brasil. Como é que ele se tornou isso? Veja, o samba, a gente vai buscar a partir das origens, né? Das origens que, como é que se diz? A gente sabe que foram os nossos queridos negros, né? Que vieram de África e que eram muito ricos em ritmo, né? Ritmo e uma risada gostosa, né? Que o negro tem. Essas coisas. E uma felicidade interior que cada um tem. E, evidentemente, isso foi dominando a massa, né? Dominando a massa. Na verdade, o samba, ele passa a ser assim, uma espécie de ícone brasileiro. Né? Por quê? Por conta desse envolvimento rítmico, que é a coisa mais forte que existe em qualquer música, principalmente nessas músicas de origem afro, né? Porque a rítmica, né, tem um poder dinâmico tal que move, que mexe com todo o nosso sistema, vamos dizer aqui um termo muito técnico, o nosso sistema dinamogênico, né? E dessa forma as pessoas se envolvem com isso. Bom, com isso o samba, não só o samba, né? Mas ele em todos os seus gêneros, não é? E outros gêneros de música brasileira, como o maracatu, e o nosso frevo aqui, que é uma coisa extraordinária. Então, toda essa coisa foi exatamente por conta dessa força dinamogênica do ritmo que envolveu o Brasil como um todo. Né? Apesar disso, apesar dessa força, essa força dinâmica do ritmo, nós tivemos grandes opositores, não é? Opositores famosos. Rui Barbosa, por exemplo, era uma figura que todo mundo decanta Rui Barbosa aí em versos e prosas, mas ele foi uma dessas figuras que, naturalmente teve uma formação dentro de uma visão europeia, aquela coisa toda de uma musicalidade dentro de um sistema muito, muito arrumadinho, como é a música europeia, né? Comportada. De repente chega uma música cheia de lascívia. E síncopas, né? Que é essa coisa deslocada, o tempo deslocado, e que é o que vai provocar exatamente essa vontade de dançar, essa vontade de mexer, enfim. E é isso aí, o samba, ele passa a ter esse domínio, não é? Que não é somente no Rio de Janeiro, como se diz que nasceu lá, né? Em cada lugar ele foi tendo a sua própria
fisionomia, né? Pronto, a gente volta a falar um pouquinho da história do samba e dessa coisa rítmica que é importante no samba nos próximos blocos. Agora eu tenho que fazer um intervalo e eu tenho também que chamar o público a participar, mandar sua pergunta, mandar sua opinião, seu comentário sobre samba, sobre o samba autoral daqui do estado, pelas redes sociais, por e-mail ou por telefone. No Twitter é @opiniãope, nossa página no Facebook é facebook.com/opiniãopernambuco, o nosso e-mail opiniãotvu@gmail.com e o telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, o tema de hoje é o samba autoral produzido aqui no nosso estado, um pouco da história do samba e da importância do samba hoje em nosso país também. Nossos convidados de hoje são Rui Ribeiro, que é intérprete e compositor de samba. Está com a gente também Demóstenes Macaco, também intérprete, também compositor, também músico. E completa o nosso debate outro músico, José Amaro da Silva, que também é professor aposentado de música lá da UFPE. Participe do Opinião Pernambuco pelas redes sociais, por e-mail ou por telefone. No Twitter, @opiniãope, no Facebook, facebook.com/opiniãopernambuco, o e-mail opiniãotvu@gmail.com e, por fim, o telefone 3423-6836. A gente ouviu a música de Rui no primeiro bloco e a gente não ouviu a de Macaco no primeiro bloco. Eu queria que ele tocasse alguma música de autoria dele. Eu posso fazer um trechinho de uma Pode música. ser, pronto. Ela tem uma história interessante porque na época que eu fiz, eu lembrei da minha adolescência. Então, a gente quando na minha adolescência, muitas vezes não tinha o dinheiro da passagem do ônibus e a catraca era atrás, né? Não na frente como é hoje. Então a gente chamava assim, vamos traseirando para algum lugar. Vamos traseirar. E trazerei muito nessa vida. Então fiz uma música em homenagem ao ato de traseirar no ônibus, que justamente era por não ter o dinheiro da passagem, então falava com o cobrador, enfim, dava um trocado. Aí eu gravei com o Pouca Chinfra essa música. Que foi a tua banda. Que foi a banda que eu atuei por 10 anos e agora que eu estou seguindo carreira solo. E um trechinho só pra gente ilustrar bem aqui é... Pedi parado e não parou, porque, ó seu doutor, que descaso com o cidadão, eu ia descer na restauração, tomar uma vacina pra essa solidão. Seu cobrador, tô assim faz mais de mês, é caso de emergência de bater no português, meu coração descompassado, das artérias meio afoita, faz tum-tum por qualquer coisa, meu coração descompassado, de avião das patas fofas, faz tum-tum por qualquer coisa. Muito bom. Interessante ver o samba nessa forma, mas falando do cotidiano da nossa cidade, né? Assim, a gente está muito acostumado a ver falar do morro, da escola de samba, do Rio de Janeiro e tal. E para mim é uma experiência interessante ouvir falar, não, vai para o português. Mas eu acho que é isso, porque na realidade o samba que a gente está acostumado a ouvir é o samba determinado pela produção cultural de São Paulo, Rio. Né? O professor colocou uma coisa que é muito bem verdade. O samba tem cena forte, né, em vários estados. Né? Por exemplo, o samba na região norte de Amazonas é muito forte. Tem um sambódromo imenso lá. No Rio Grande do Sul é forte. Em Minas é forte. Em Pernambuco tem uma cena forte. Agora, evidentemente que como centro produtor, né, e lançador de artistas e de discos e tudo, fica muito restrito a São Paulo, Rio e Bahia. E essas pessoas cantam a realidade exatamente do seu locus, né? Do seu local de moradia, de convívio, do cotidiano, exatamente isso. Aqui também a gente é capaz de fazer isso. Tem coisas que são universais, mas tem coisas que dizem a dor do cotovelo, o amor. Isso é recorrente no samba, né? Os temas... Eu digo sempre o seguinte, né? Isso é feito fazer bolo, os ingredientes são os mesmos. O que muda é a pitada de um. É a fruta outro, local, né? A forma de bater a massa. É engraçado, eu lembro de Jackson e Jacinto, Jacinto Silva e Jackson do Pandeiro, né? E para mim, muitas músicas são sambas, apesar da formação, né?
Ser com triângulos, a bumba e É porque eu acho que tem essa sanfona. raiz rítmica comum, né? Quando a gente falou aqui maracatu, tem um coco, né? Pouco, E é um samba de coco, é chamado sambada de maracatu, sambada de coco, né? Porque tem o samba como espinha dorsal, o batuque do samba, né? É. A palavra samba, de onde é que ela vem? O que é que ela quer dizer? Veja, É polêmico, né? É controverso, bastante né? polêmico e tem umas invenções aí que nada provável. Né? Por exemplo, essa história de dizer que o negro tocava e batucava e quando perguntava para ele, o que é que você está fazendo? O que é que você está batucando? Aí ele dizia na língua dele, é samba. Isso alguém pegou pela raiz da palavra, né, e transformou. Né? Talvez até por assonância, né? Pela sonora, exato, pela a coisa sonora. Mas isso não é comprovável cientificamente. Né? Porque são coisas assim, do ouvir dizer ou do ouvir falar. Né? O importante, essa questão de origem, né, de onde veio, de quem foi que fez, quem foi que pôs primeiro, se foi o ovo ou a galinha, essa história toda. Né? Então, essa coisa assim, eu acho que não é tão importante. Não é? A gente sabe que as coisas têm sua origem. E quando ela cai no gosto do povo, ela vai cada vez mais evoluindo e se desenvolvendo. Não é? Isso faz parte até de um dos princípios dos estudos de folclore. Não é? Uma pessoa inventa uma determinada coisa e não registrou, mas ficou registrado na memória de várias pessoas que começou a reproduzir. A história oral também. né? né? E às vezes até a modificar, né? Com direito de modificações, de improvisos, essa coisa toda. Né? E dessa forma a criação, né? A criação, ela é criada por alguém, foi criada por alguém. E houve uma aceitação popular. E essa aceitação popular é o que vale. Entendi. Né? É mais o fato de que ele está presente e que Exato. essa palavra colou, né? Assim, Exatamente. Eu acho que também tem muito essa coisa assim, né? Essa tendência de você encontrar um fato histórico que possa marcar o nascimento do samba. Mas eu acho muito difícil que uma expressão cultural, né, de um povo ou de uma região, né, você possa determinar o dia, a hora, o local e o pai e a mãe. Né? Porque isso é manifestação da cultura popular. Então, assim, o que se sabe tem aquela história da tia Seata, que veio da Bahia, chegou no Rio, se estabeleceu, e lá aglutinaram os negros e o samba se estabeleceu no Rio de Janeiro. Eu acho até que isso, a gente pode dizer que o samba se estabeleceu e criou o quartel-general ali no Rio de Janeiro, foi ali que ele se fortificou, vindo da Bahia. Desenvolveu. Né? Mas o samba não tem certidão de nascimento, você não sabe quem é o pai ou a mãe da criança. Mas tem diversos É um gêneros. manifesto. Agora a gente pode dizer que ele é de origem afro. Ah, sim. Isso aí Veio não tem a junto dúvida, com a né? cultura africana lá da África. Mas tem diversos gêneros que influenciaram ele também, né? Eu estava lendo, por exemplo, aquele livro famoso do Hermano Viana, O Mistério do Samba, e ele fala do machixe, do lundu, de outros gêneros que já existiam e que... Exato. Existia o machixe, existia o lundu, por exemplo, e todas essas danças, né, elas eram consideradas lascivas, né, eram imorais, né, para a sociedade com a cabeça assim europeia, né, de ter aquela coisa muito bem organizadinha, quer dizer, a maneira da cultura deles, né? Então chega aqui e vê as nossas negras, né, com ancas, né, bem amplas e belas, né, a dançar e a jogar um bingada com um grupo no meio de roda de dança. Então isso começou a causar problemas, que não era problema somente assim com a sociedade de uma maneira fechada, não. Entrava nessa história aí a igreja, principalmente, que influenciava o imperador, né? E de repente chamava a polícia para acabar com aquele samba que está sendo realizado lá no pátio da igreja da Santa Cruz. Isso aí eu vi muito quando eu estava fazendo pesquisas, que não tinha nada a ver com samba, né? Nem com música africana.
eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Teatro de Santa Isabel e, de repente, eu começava a abrir aqueles jornais do século XIX e ver uma série de notinhas que apareciam no jornal, né, exatamente no sentido de prejudicar o desenvolvimento desse trabalho do negro. Eram os negros que, nos finais de tarde, quando eles se viam desobrigados de suas tarefas, se reuniam nos pátios das igrejas, naqueles cantinhos ali, a igreja de Santa Cruz, ali, por exemplo, na Boa Vista, e ali eles começavam a jogar capoeira e a dançar e a soltar toda a sua criatividade, né? Sua criatividade musical. E isso era perseguido. E o próprio jornal chamava a atenção. É preciso que a polícia passe lá no pátio da Santa Cruz. Tem uma súcia de negros. Súcia é a palavra da época, né? Uma súcia de negros lá jogando capoeiras e fazendo desordem. Não era nada de desordem. Não, talvez, é aquilo que a gente estava comentando aqui, né, em off, mas eu estava comentando isso, né, que a gente está falando do lado rítmico do samba como forma de expressão musical da cultura negra, mas que tem um outro viés importante, que é o samba como forma de aglutinação e de organização coletiva. Social. Com certeza, onde tinha samba, tinham negros reunidos. E evidentemente que isso era um mote para a organização política, né, organização em torno de objetivos classistas, enfim. Né? E Então até eu acho que isso também não é libertário. De alguma forma, ameaçava a ordem estabelecida. Na escravidão, E eu né, acho que isso não é difícil da gente entender, porque nos regimes totalitários, né, tem o toque de recolher e proibidas as reuniões públicas. Porque onde tem gente reunida, com certeza as pessoas vão se organizar. É um perigo, né? É perigoso As se pessoas organizar. começam a pensar, né? E pensar é perigoso. Pensar é perigoso, exatamente. Queima livro, né? Queima logo o livro, censura. Não estava nem previsto, mas antes do programa começar eu vi que Macaco tocou uma música de Rui. Isso é uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer hoje, mas se a gente puder ouvir um trechinho também de uma das tuas músicas com o Macaco. Vamos ver se no sai aqui, cavaquinho. né, Macaco? Porque Macaco, a gente também fazia parte desse movimento autoral, eu com a mesa de samba, Macaco com Poca, né, meio que levantando essa bandeira, pelo menos a bandeira contemporânea produção, né? do samba atual, né, de Pernambuco. Aí tem uma música que Macaco gostava muito, que era Maldade. Que era Maldade. Né? Vamos ver se Vamos lá. sai aqui, Botar faz o tempo que eu ritmo não aqui. canto, viu? Ajo em nome do amor, quem prova do gume e da dor, também maltrata, com palavras sem pudor. Vai, Macaco. Fere com fio do rancor, às vezes mata. Não me venhas, ora então, me pedir de educação, para ofensas nunca é tarde. Pra magoar com intenção, Sempre cabe ao coração sua porção. de maldade. Muito bem. Tem alguns comentários do público já. Tem Patrício Oliveira, que diz que o programa de hoje está genial. Genial são os nossos convidados, né? Onde tem samba, Geniais. Aí a gente tem também o Evandro Nogueira, da Boa Vista. Ele pergunta se vocês acham que a música de Paulinho da Viola ainda consegue emplacar. Paulinho da Viola é um dos grandes papas do samba brasileiro, né? Rapaz, pra mim, Paulinho da Viola é a minha grande fonte de inspiração, de informação. Assim, sempre que eu quis renovar a minha forma de compor, a minha forma de ver o samba, eu fui em Paulinho e tive... Paulinho já emplacou há muito tempo. Emplacou E muito. continua, né? É uma pena que a gente, um país com a tradição cultural que a gente tem, com os artistas que a gente tem, né, que a gente seja tão descuidado, desleixado com o nosso patrimônio cultural. Porque eu acho que se existe uma coisa que a gente é rico é no patrimônio musical, né? Do samba, inclusive. Você não ouvir Paulinho da Viola tocar no rádio, não vê-lo cantar na televisão, isso realmente é uma coisa ofensiva à cultura brasileira. Claro. Mas não é por acaso, né? É porque eu acho que a música de Paulinho é uma música que faz pensar, faz refletir, né? Você tem que parar para ouvir a sutileza, porque a gente fala muito das melodias que são lindas, é verdade. Mas Paulinho é um poeta soberbo.
tem um texto Incrível. maravilhoso. É um pesquisador incrível também. E é do choro, né? É. Porque o pai dele tocava com Jacó. Então não Isso brinquedo. é uma coisa que eu queria perguntar a vocês três sobre, por exemplo, eu tenho na faixa de 30 anos, 32 anos. E quando eu era criança, meu primeiro contato com samba pela rádio, pela televisão, era o pagode romântico, né? Aquele pagode que era super massificado e que ainda está por aí, né? Assim, e tem seu valor, claro. Mas essas outras vertentes do samba, nunca, acho que desde os anos 80, nunca teve muito presente na televisão, no rádio. Isso é uma dificuldade, isso é um problema da cultura brasileira e, sei lá, da sociedade brasileira. Vocês acham que deveria ter mais samba no rádio, deveria ter mais samba na televisão, deveria ter mais samba nos palcos do Brasil afora? Não sei, eu tenho uma opinião que, na realidade, isso não é só o samba. Eu acho, e nem é só no Brasil. Né? Eu acho que o que me incomoda não é que a gente escute um samba, digamos assim, de estrutura harmônica ou melódica, mais simplório e de texto poético, às vezes até de mau gosto, ou pobre, poeticamente. Para mim, o que me incomoda é a gente não ter a diversidade de informação, entendeu? Por exemplo, você tem uma ditadura, né, estética de samba, ou de qualquer outro tipo de música, é muito ruim, porque eu acho que a diversidade de formas de expressão musical é que dá condição ao ouvinte de elaborar gosto. O que a gente tem é uma ditadura estética, Verdade. por outro tipo de interesse. Geralmente são músicas de fácil acesso, para catarse, né, física, que exercitam um pouco o intelecto, né, que é mesmo para você beber, descarregar, vender, né, a bebida. Que tem seu valor. Não, eu não critico, Isso, eu né? acho que isso também faz parte. Mas o que eu acho que é difícil é que quando você não está interessado nisso, você é obrigado a curtir isso. Porque é isso que é colocado, né, para o público de uma forma geral. Mas isso não é só aqui. Né? Por exemplo, eu tenho um amigo que morou em Genebra, né, trabalhando lá, voltou agora há pouco tempo, eu tive aquele domingo, ele disse, cara, você precisa ver Michel Teló tocando na Suíça. É uma coisa de arrasar quarteirão. Né? E, veja, nenhum problema que ele seja de arrasar quarteirão, né? Mas o problema é que você não tem chance, às vezes, de ouvir um Paulinho ou até de ouvir um próprio Chico. Né? Eu estou sendo assim, Ou de ouvir José Amaro, ou de ouvir Agora, eu queria Demóstenes. só dizer uma coisa que Macaco, com certeza, o professor sabe disso. Antigamente, do mesmo jeito que tem hoje, né, você tinha essas eleições que a mídia da época fazia da música do ano no gosto popular, como hoje tem nos programas de televisão. Eu nunca me esqueço disso, nos tempos da Rádio Tamandaré. Né? A música que ganhou no ano que foi lançada, a música de gosto popular, disparado, foi Construção de Chico Buarque. No gosto popular. E Construção está longe de ser uma música de fácil acesso sim. musical e de texto de fácil assimilação. Eu vou passar a pergunta para Macaco e também para o professor no próximo bloco, que eu tenho que fazer outro intervalo, não sem antes chamar o público a participar, a continuar participando do Opinião Pernambuco pelas redes sociais, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou também pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. De volta com o último bloco do Opinião Pernambuco. Nosso tema de hoje é o samba. Nossos convidados de hoje são Rui Ribeiro, que é intérprete e compositor de samba. Está com a gente também Demóstenes Macaco, também intérprete, também compositor, também músico. Completa nosso debate outro músico, o professor José Amaro da Silva, que é professor aposentado de música lá da Universidade Federal de Pernambuco. Ainda dá tempo de participar do Opinião Pernambuco pelas redes sociais, por e-mail e por telefone. Twitter, @OpiniãoPE, facebook.com/OpiniãoPernambuco, o e-mail é opiniãotvu@gmail.com e o telefone 3423-6836. No bloco anterior eu fiz essa pergunta, Rui respondeu, mas eu não ouvi a resposta dos nossos dois outros integrantes sobre a falta que faz ter mais espaço para o samba na mídia, na rádio, na TV, nos palcos de um modo geral. Como artista independente, como artista que ainda está no começo da carreira, como é que tu sente essa falta? Isso faria uma diferença grande na tua carreira? Então, eu sempre
penso, de acordo com as palavras de Rui, da ideia de que existe música boa e música que não é de qualidade, que não é tratada com esmero. Então existe o samba que não é tratado com esmero, o samba que é tratado. Existe o brega que não é tratado com esmero, existe o brega que é tratado de forma mais mercadológica. E essa questão mercadológica eu acho que tem influenciado bastante no fazer música, né? Acho que tem uma indústria aí, uma série de pessoas que estão por trás da produção musical e que elas não pensam musicalmente, sim no resultado que aquela música vai proporcionar. Então, assim, samba e qualquer outro tipo de música que a gente escuta depende muito do ouvinte, né? Da pesquisa que o ouvinte faz. Eu pesquiso a música que eu realmente me interesso, assim, né? Tudo bem que a questão do acesso, realmente, ela é muito mais fácil você escutar uma música que tem esse fim mercadológico, essa coisa fácil, de fácil acesso, que gruda, que chega no seu ouvido, você fica cantarolando e você não sabe por que está cantarolando aquela música. Às vezes você nem gosta daquela música, mas você sabe cantarolar ela toda. Verdade. Né? É isso. Professor, você acha que falta espaço para esse tipo de música na mídia brasileira? Veja, falta sim, porque as estações de rádio e televisão, que deveria ser o órgão veiculador, né, da divulgação das músicas, da composição nacional, né, do compositor nacional, não, ele não tem nenhum compromisso, né? Ele não tem nenhum compromisso com o compositor, nem com o criador, entende? Então, eu participei certa vez de um debate lá na Fundação Gilberto Freire sobre rádio e televisão, essas coisas. E um diretor de uma das rádios aí, não sei se foi Rádio Recife, ele chegou a dizer que não está interessado em divulgar A ou B ou C, seja lá o que for, por uma questão de... porque eu tenho que fazer isso porque é um cantor, é um compositor brasileiro. Quer dizer, ele preferia, faturar muito mais com os programas dele, divulgando coisas internacionais que o nosso público nem alcança, nem sabe o que se... Né? Então, são posições impatrióticas dessa qualidade que os nossos autores, né? Os nossos autores vão ficando escanteados e desconhecidos. Né? Eu fazia antigamente, eu compunha. Eu fiz muito maracatu, ganhei muitos prêmios de maracatu aqui. Quando compus frevos, né? E outros gêneros de música. Mas chegou um certo tempo que eu digo, eu estou perdendo. Eu passava, às vezes, orava à madrugada, pensando as letras, pensando as harmonias que eu ia vestir aquela melodia muito. E, de repente, aquilo ali ficava por nada, quer dizer, ficava na gaveta. Então, isso vai desestimulando a gente e eu comecei a ir para outros caminhos, na música, mas para outros caminhos. Né? Isso exatamente por quê? Por conta de uma falta de uma política de valorização do compositor nacional. Entendi. Né? Deixa eu trazer um pouco do... Vai. Tá. Não, Muito é que eu bom queria... o empatriótico. Gostei demais desse Não, termo. eu que realmente, acho né? que tem um tema aqui, que evidentemente a gente não vai esgotar aqui, é que eu acho que essa organização mercadológica da mídia, né, em torno da música, vamos dizer assim, de fácil acesso e de liberação de energia e pouco intelectualizada, não é acidental. Né? Eu, pessoalmente, acho que desde a concessão de direitos de empresários se estabelecerem no meio midiático, né, a programação, eu acho que isso tudo é uma coisa organizada intencionalmente para que as pessoas não desenvolvam a capacidade crítica, não desenvolvam a capacidade estética, porque isso interessa a outros interesses econômicos de grupos oligárquicos. Mas essa é uma discussão que eu não quero colocar. No nosso caso, eu acho que aqui isso vai render um outro programa. Mas, assim, eu acho que a dificuldade do mercado local é porque eu acho que tem dois segmentos. O artista que faz música autoral, e nós não somos um centro lançador
né, de artistas. As gravadoras não estão aqui. Exatamente. As redes de comunicação não estão aqui. Então, a veja gente bem, está muito muitas distante. vezes o mercado de entretenimento, ele tem medo de arriscar naquilo que não é conhecido, porque a música é o veículo para vender a bebida, para vender o produto bar. Né? Então, muitas vezes, eu não estou dizendo que o artista que faz reprodução musical, né, não mereça existir, não é isso que eu estou colocando. Eu estou dizendo que o mercado não é democrático. E num local onde você tem uma cena de reprodução de samba muito forte e uma cena de produção fraca, você não consegue fincar raiz, você não consegue se estabelecer. Não é? Porque Acho o que isso mercado vale pra não qualquer se abre gênero, né? para qualquer gênero. Né? É a música como veículo, né, de venda de outra coisa. Então, essa dificuldade o samba daqui tem muito. Se você for querer ouvir samba autoral, você vai ouvir na mesa de samba autoral e só. Né? Porque, realmente, se você for para bar, o bar não vai abrir a porta para você mostrar aquilo que o mais público não arriscado, conhece. É arriscado, o público pode não gostar, pode pedir para tocar outra coisa. Ó, o tempo da gente está Eu acabando. sei. Aí eu queria ouvir mais uma música. E eu depois tenho alguns comentários do público para ler. Aí, para a gente não deixar de ouvir mais um pouquinho, eu queria que vocês tentassem. Não sei se vocês têm alguma coisa em conjunto para Vamos fazer. fazer o... Como é o nome da música? Pelo amor de Deus. Ah, vamos. O que foi feito no vídeo, mas a gente vai fazer Faz ao aqui. vivo. Agora vai ser um dueto. E na verdade eu só vou tocar, que eu não lembro o um nome trechinho, da letra. né? Um trechinho, para ilustrar mesmo. Para a gente não perder tempo do debate. Pelo amor de Deus, em respeito à minha dor, vai, me deixa em paz. O que já morreu só merece velha e flor, não volta jamais. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, em respeito à minha dor, me deixe em paz. O que já morreu só merece velha e flor, não volta jamais. Muito bom. Então, vou às perguntas do público. Flávio Lucena, de Boa Viagem, ele ligou para a gente e disse: Macaco, o que fazer para fugir dessa ditadura da mídia e desse modismo? De alguma forma, a gente já falou um pouco sobre isso e acho que a carreira de vocês, de alguma forma, é como vocês lidam com isso, né? Fazendo, gravando, Isso, indo isso atrás. não pode ser motivo para a gente não fazer. A dificuldade mercadológica não pode inibir a criatividade. Mas deixa eu ouvir, Macaco, também Não, sobre claro. isso. Eu penso na questão... Flávio, boa noite, Flávio. Eu penso na questão do fazer artístico, né? O que é arte e o que não é arte. Porque música tudo bem, é uma técnica artística, mas existe um viés, né? Por mais que a música seja uma forma de arte, ela também é utilizada como publicidade, ela é utilizada sob diversas formas. Então, assim, nós aqui, acredito que todos nós aqui, estamos sempre nessa questão da resistência, né, musical, de fazer uma música que diz um pouco sobre nós, né? Não existe uma intenção mercadológica nem financeira no fazer a música. É muito difícil não cair na tentação financeira, porque dinheiro é sempre bom, né? Você sempre... Todo mundo tem conta para pagar. todo mundo tem conta para pagar e todo mundo está ali vidrado, vendo televisão e vendo cada vez mais a propaganda e o estímulo ao consumo, né? E às vezes você vê, poxa, eu não consumo, eu sou, sei lá, triste ou enfim. Mas eu acredito que a cena pernambucana e o próprio pernambucano, pelo menos a cena do choro e do samba pernambucano, eu vejo como muito positiva, com pessoas que realmente estudam, pesquisam bastante sobre o que fazer, porque o que já se fez no samba foi muito, né? Até assim, na música geral, todo mundo já fez muita coisa. Existem milhares de vertentes de samba, do samba de break, do partido alto, do samba canção. Mas o povo pernambucano, eu vejo o samba pernambucano como algo que realmente não
não tem essa necessidade de lucrar. Entendi. Lúcia Helena da Torre, por telefone também, parabeniza Rui Ribeiro pelo que tem feito pela cultura pernambucana. Bom, Ana Rayane Moraes, essa aí mandou por e-mail, disse excelente programa e diz, infelizmente, a música de raiz e de qualidade perde cada dia mais espaço diante da massificação musical. Meio na linha do que a gente vinha falando antes. Vocês acham que... Professor, você tem alguma coisa a falar? O Rui citou aqui o caso de Michel Teló, que é sucesso lá fora, né, na Europa e tal. Bom, o que é que a gente vê que acontece aqui quando o Michel Teló acontece com um disco qualquer? Quer dizer, as músicas não são grande coisa, são umas bobagens até muito grandes, né? Mas é aquela coisa de uma pessoa de televisão, por exemplo, o Faustão, que ganha naturalmente, fatura altissimamente para poder fazer aquela divulgação daquela coisa. E dá uma ênfase tremenda que o povo, naturalmente, que está em torno da questão da mídia, então eles se influenciam exatamente por isso aí. Aí daí e justificar-se essa história do Michel Teló fazer o sucesso aqui e o sucesso lá fora, porque essa coisa vai sendo multiplicada exatamente a partir de um canal de trabalho que se faz em cima daquele artista, né? Nosso tempo está acabando. É uma pena, né? Mas ainda dá para falar um pouquinho. Eu queria falar um pouco sobre agenda, sobre como as pessoas podem conhecer o trabalho de vocês pela internet, em loja de disco. Eu queria que vocês divulgassem um pouco de como chegar até o trabalho de vocês. eu acho até que o que eu vou dizer aqui é um pouco do que os outros disseram. Assim, eu acho que isso não pode ser as dificuldades de acesso ao mercado, que não é um mercado democrático. Eu acho que esse que é o problema. Eu pessoalmente não gosto do samba, né, de feitio mais desleixado, ou menos elaborado, mas eu acho que ele deve existir, existe um segmento para isso. O que eu acho ruim é a gente não ter o espaço para ter outras formas. Né? Não é democrático nesse sentido e aí, portanto, acesso fica difícil. A gente falou de Paulinho da Viola, não toca, como é que a gente vai tocar? Né? Mas, enfim, eu acho que a forma que você tem de resistência é a criatividade. A criatividade ela não pode estar subjugada a questões mercadológicas. A gente pode, a partir da criatividade, tentar vender o produto e viver disso. Né? Mas a criação ela é independente. Né? E eu acho que essa é a única forma de resistência. Então, dentro desse conceito, para mim, eu faço música para mim. E depois eu vou tentar ver se convenço o público a gostar. Esse é o meu princípio. No dia que eu fizer música para os outros, em primeiro lugar, eu estou morto artisticamente. Por isso que eu me organizo e eu já tenho 6 CDs lançados, com nível assim, musical, que eu sempre sou muito exigente, com nível de capa, com nível de texto. Eu me preocupo muito com o texto. Como disse o Macaco, a gente junta gente competente, a gente pesquisa sonoridades, a gente elabora arranjos, né? A gente persegue, né, linhas harmônicas ou poéticas que estão lá na história do samba, para que isso não morra, atualiza esse som. E eu acho que a forma de resistência é a gente se juntar e criar. Eu tenho 2 minutos. O cara quem está assistindo a gente quer conhecer mais do teu trabalho, qual é o canal? De discos, meus discos estão na Passa Disco, que é uma loja lá do Shopping Trindade, lá em Casa Forte, Livraria Cultura e Saraiva. Vídeos estão na internet. Já estou com 2 discos para lançar e continuar produzindo. Macaco, tem data marcada, tem disco teu disponível? Tem. As minhas composições elas foram registradas pelo Pocachifra, né? O Pocachifra é só entrar no site www.pocachifra.com, todas as músicas estão lá. Eu estou no processo de pré-produção de um novo disco com uma nova roupagem. Amanhã eu tenho um show na Festa do Axé Pouco, que é o Sambão do Axé Pouco, lá na Praça São José, no Carmo. E no domingo eu tenho um grupo de choro, que é Choro e Samba, que é o Varanda de Ouro. E a gente se apresenta no Instituto Ricardo Brenan, no projeto Acorde para Museu. Gente, meu tempo acabou. Professor, muito obrigado também pela sua participação aqui. Bom, eu que agradeço, né, o convite. Gostaria de dizer também que eu tenho um CD gravado, que é o Corim Orixá, Corim que é exatamente um trabalho, de uma linha de trabalho que eu gosto de fazer dentro dessa questão da música afro, né? E também resgatar
essa coisa dos centros de candomblé aqui em Pernambuco, essa música tão rica, né? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Valeu, Muito obrigado ao público que assistiu e que participou do Opinião Pernambuco. Nosso programa termina aqui. Até o próximo programa e boa noite.